Então hoje estamos aqui em um projeto social com a Rose, que vai apresentar o projeto pra gente. É um projeto que faz o reforço escolar de algumas crianças aqui da região carente do Pilarzinho. Então, Rose, pra gente começar, conta aí pra gente, quem é a Rose? Meu quem Deus. é você? Já começa por aí? Já. Todos os podres. E o que é esse projeto? Bom, no meu caso, né, meu nome é Rose Heidemann, eu sou auditora fiscal do Estado aposentado, fui professora também muitos anos de português, de literatura e de direito tributário na pós-graduação da Positiva há alguns anos também. E dei muita aula para cursinho, né, de formação de auditores para concurso, nessa área em geral. Mas para mim a grande, né, cada um tem sua convicção, claro, mas para mim a grande sacada da minha vida é que eu sou espírita desde pequenininho, então na nossa atividade nós éramos muito voltados para empreendimentos sociais. Com 14 anos eu me lembro que nós juntamos um grupo de jovens e viemos fazer um levantamento no antigo lixão da Vila Nori. Não vou nem dizer minha idade, né, mas por aí já sabe, até no Pilarzinho tinha lixão da Vila Nori. E aquela miséria, né, sempre impactou muito. Principalmente ver crianças em idade escolar sem comida, sem uniforme. Às vezes as escolas providenciam, às vezes a criança não tinha uniforme, não podia ir para aula. Então aí já começava uma seleção, né, entre os que tinham mais condições e os que não tinham condições econômicas, o que provoca uma casta, uma divisão social que não tem depois conserto no futuro. Isso sempre impactou muito, olhar a miséria, sentir a fome e ver crianças, eu sempre adorei estudar, né, sem acesso à escola. Nós éramos também tão pobres que eu era bolsista de escola pública, se não me desse uniforme não tinha como entrar. Era o antigo colégio da educação, Instituto de Educação, tinha um uniforme chique, com gravata, que custava uma fortuna. Minha mãe, professora, viúva, 4 filhos, não tinha chance. Se os professores não doassem o uniforme, eu não podia ir para aula. Então isso formou, né, uma visão que leva a uma sensibilidade com a situação idêntica, como eu passei, quantos passam, quantos valores perdidos aí porque não têm acesso, porque não conseguem ter uma aula de boa qualidade. Nós estamos formando, né, toda uma geração que é analfabeta funcional quando chega na idade que seria de uma faculdade, que não entende o que lê, não consegue escrever sobre o que vê, que é a nossa meta de português do nosso projeto. Então, auditora fiscal, eu me aposentei, continuo trabalhando, tenho um escritório que dá consultoria tributária, dou aulas ainda, faço palestra espírita, e o projeto surgiu, né, bem na época da minha aposentadoria, então foi presente de Deus. E o que você faz aqui no teu projeto? Eu coordeno, por falta de voluntários, né? Porque descentralizar tem que ser uma meta também, instrumental, mas é uma meta. Mas eu coordeno o projeto desde o início praticamente e faço de tudo. É de pôr a mão na massa. A criançada que ajuda os que cresceram, né? Que nos ajuda, então limpamos banheiro, limpamos chão, fazemos lanche, providenciamos gênero alimentício, esquentamos leite para fazer Nescau, toca passar margarina no pãozinho, né? Providenciar comida para quem está sem. É um pronto-socorro, porque devido à falta de voluntários, inclusive de recursos, a gente tem as metas, lutas educacionais que são acima de tudo, essas são prioritárias, não se troca por nada. Mas fora isso, no dia a dia, é apagar incêndio, né? Apagar incêndio. Consertar um cano que estourou, trocar uma lâmpada, implorar para alguém vir cortar um mato para não juntar muito mosquito, que não chegaram ainda hoje, graças a Deus, aqui não entraram. E da onde veio a inspiração para o projeto? Como que ele começou? Você falou ali um pouco que já desde pequena, né? Você tinha essa veia, vamos dizer, para o social. Mas teve algum momento na tua vida assim que foi um despertar para esse projeto? Como que ele começou, o início dele? Olha, nós tínhamos no centro espírita que eu frequentava um grupo tem ainda, né? Há 40, 50 anos ele funciona. Um grupo de apoio a gestantes, um trabalho lindo de voluntárias que fazem trabalhos manuais delicados, vendem, bazar, arrecadam recursos, orientam as gestantes, fazem acompanhamento da criança até 2 anos, dão um suporte a gestantes carentes. Muito lindo, muito bem direcionado. E eles estavam sem conseguir fazer entrevistas com as famílias porque achavam que havia um certo risco em acessar algumas residências, algumas regiões, né? Aí eu e mais alguns voluntários nos propusemos a fazer essas visitas pessoalmente. E numa dessas casas, um barrancão desmoronando, né, lá em cima, uma mãezinha com 6 filhas, né? Algumas do mesmo pai, outras não, morando numa pecinha que estava quase caindo do lado da mãe dela, que era a avó das crianças, veio conversar bem feliz, levamos com alegria as fichas, algum recurso, e nos contou que
estavam na 4ª geração atendida pelo projeto de gestantes, né? A neta já ia ser mãezinha de novo, gravidez adolescente, né? Sem a presença do pai. E eu olhei aquele quadro, né? A bisavó, a avó, a mãe, a neta, todas gestantes adolescentes atingidas pelo projeto, morando num lugar miserável. E eu pensei, né, que chance tem no mundo, né? Eu sei que Deus protege a todos, mas que chance tem essa criança que está sendo gestada, né? O que vai mudar para ela? Nós temos 4 gerações aqui que atendemos, graças a Deus, receberam um enxovalzinho, receberam um leite, foi ótimo isso, mas não mudou a situação da família. Por que não mudou? Porque a mentalidade das mães é mais difícil de alterar, né? O ambiente impacta muito, o caráter, a personalidade já está formada. E me ocorreu que se pegasse aquelas crianças ainda na primeira infância, né, e começasse a educar em algum lugar em que elas tivessem alegria de permanecer, uma atividade lúdica, educacional, que tivessem um apoio mínimo que fosse, com histórias de fundo educativo, que falem sobre o valor do trabalho, o valor da escola, o valor da educação, nós teríamos muito mais chance de fazer um corte naquela continuidade da miséria e realmente fazer diferença. Porque nós estávamos dando todo o apoio, mas não havia mudança de condição social, não havia mudança de mentalidade. Então aquelas crianças estavam, graças a Deus, a bênção de Deus não fatalmente, mas estavam programadas para perpetuar a miséria, por causa da ignorância. Né? Então nós começamos a prestar atenção e tentamos primeiro atrair as crianças, né, para a atividade da casa onde nós frequentávamos, para a evangelização, e tentando levar algum valor moral para mudar a mentalidade. Inicialmente foi isso. Depois, nós tivemos um fato ainda mais determinante para a linha que nós iríamos assumir. Eu coordenava um grupinho de estudos de doutrina espírita e uma das meninas que frequentava, uma jovem, 18 anos no máximo, que era muito pobre, morava numa comunidade bem carente aqui do Fim do Lazina para Catinga, mas estava estudando, estava começando faculdade, estava saindo daquela condição de miséria, né? Tendo acesso a uma escolaridade melhor, a um futuro melhor. E ela estava muito triste, muito quieta nos grupos de estudo. Aí o que você faz, né? Você espera acabar, discretamente, sem ser invasivo, né? Você chama, vem tomar um chazinho, vem tomar um cafezinho, uma aguinha, qualquer coisa. para poder conversar. Sim. E depois, o que está acontecendo, né? Por que você está tão triste? Qual é o problema? E daí ela nos relatou que ela, embora estivesse fazendo todo o esforço, sem condições financeiras de entrar na faculdade, tinha tido uma irmã que tinha sido presa por tráfico naqueles dias. Tinha 4 filhos, o pai das crianças já estava foragido, né? E ela e a avó iam ter que assumir as 4 crianças. Então a chance dela poder ter algum recurso para fazer a faculdade estava indo ralo abaixo. E ela nem sabia o que fazer, né, com as crianças, como educar, como direcionar, como alimentar. Estava perdida, o mundo dela tinha virado de ponta cabeça. Aí nós conversamos, eu falei, olha, você vai assumir esse compromisso, está decidida, vai cuidar delas? Ela falou, vou. Eu falei, então conte com o nosso apoio, né? Em primeiro lugar, o que me ocorreu, eu falei, traga as crianças para a nossa atividade infantil junto com as outras, né, para evangelização, para brincar junto, para conversarmos. E nós vamos providenciar, se faltar pelo menos uma cesta básica, um pouco de leite por criança todo mês, eu me comprometo a levar, né? Mesmo que não seja o programa da casa, mas eu comprometo. E ela assumiu, né, os sobrinhos e começou ali. E com essas 4 crianças que chegaram, dali a pouco chegaram os primos, os vizinhos, os amigos, né? Ali a pouco nós tínhamos 20 e poucas da mesma situação e correr atrás de cesta básica, de leite. Aí uma amiga que era pedagoga, era voluntária ali, falou, olha, elas não têm quem orienta as tarefas escolares, né? A gente vê na própria atividade de discutir honra, trabalho, honestidade, valor da família, comprometimento, né, que eram os valores que nós procurávamos trabalhar, que eles não conseguem ler uma frase simples. Eles estão às vezes já na 6ª série, 7ª, e estão quase analfabetos praticamente. Né? Aí começamos uma hora antes com reforço escolar, no basicão. Falei, não vamos aqui ensinar regras de gramática, né? Vamos tentar providenciar o quê? Em português, que eles entendam o que leem e que consigam escrever sobre o que veem. Então é incentivar a leitura, a discussão, a redação, porque é isso que torna alguém, né, capaz de seguir adiante. O resto é possível conseguir com esforço próprio, mas se não entende o que lê, não tem acesso a nada. E as 4 operações, né, um mínimo, juros, uns cálculos básicos, a equação do 1º grau era, nossa, sonho supremo de chegar lá. Aliás, assisti muita aula do YouTube, porque o professor de português adora matemática, mas não lembrava mais nada, aquele x igual mais ou menos b raiz quadrada de 4 sobre 2a, a gente já tinha esquecido faz horas. Aí fiquei decorando lá no YouTube para poder ajudar, né, os poucos mais velhos.
O resto era 2 mais 2, mesmo é igual a 4, já com muita luta. E ali começou o reforço escolar no primeiro horário, um intervalinho para lanche, e depois uma atividade de português, né, com textos, e de cunho formativo, trabalhando família, sociedade, honra, trabalho, porque o que a gente nota é que há muita falta de comprometimento dos nossos trabalhadores, né? E se não tiver garra, não tiver o compromisso, não valorizar a própria palavra, a honra, que não vão ter chance no mercado de trabalho também no futuro e não serão pessoas felizes e cidadão integrado, né, na sociedade positivamente. E aí começou. Muitas crianças chegavam, no começo não havia assim uma oferta de cesta básica e leite para todos, claro, nem tínhamos como. Mas muitas crianças chegavam enquanto eu fazia o lanche, correndo ali antes de começar a aulinha, porque tinha que fazer lanche da aula, fazer tudo, né? Era pouquíssimo pessoal como hoje, era pouquíssima gente. Aí eles chegavam, eles puxavam assim minha roupa. Rosê, o que foi? Você podia dar um pãozinho já antes de começar? Falei, claro, querido, doce você não almoçou? Ah, a gente comeu por último ontem na escola. Falei, tem que ir mais a fundo, né? Tem que ir mais a fundo. Uhum. Aí começamos campanha de cesta básica, né? Para ter um mínimo de pelo menos isso, né? E já providenciávamos uma quantia a mais de lanche para aqueles que chegavam sem ter comido ainda às 2 da tarde, sem comer nada desde a véspera, né? Pudesse ter um mínimo de condição. Como é que a criança vai aprender, né? Se está com fome? Não tinha jeito. E aí começamos também o suporte às famílias. Eu digo, não foi escolha. Foi caindo no colo. Foi sendo, né? Foi. E com as 4 crianças, né, praticamente, que nós começamos, nós chegamos às 47 atuais. Sim, sim. E às vezes acontece, né, de ter um pouquinho menos, daqui a pouco enche de volta, né? É cíclico. Temos os permanentes, né? E aquele percentual que circula, que mudam muito, né? Ficam 1, 2, 4 anos, vão embora, mudam de região, vão para o interior, vão para outro bairro, vão para Almirante Tamandaré, região metropolitana. Aí fica longe de vir até aqui. Fica não longe. Tem nem condições, muitas vezes. Não tem mínima. Né? Para um ou 2 eu faço assim, eu pago o Uber. Porque as crianças estavam muito integradas no projeto, né? E por condições econômicas os pais tiveram que mudar, até Colombo, Almirante, menina. É uma nota o Uber para ir voltar. Mas eu tentei buscar e levar alguns deles. Eu não venço, né? Porque como é que eu vou para um lado e vou para o outro e chego aqui ainda me pouco para a gente organizar as coisas junto com as crianças antes de começar a mudar. Ó, então quem quiser aí se voluntariar para ir buscar as crianças, também trazer depois, né? Que legal você trazer isso, porque a gente sabe que sementes plantadas, claro, elas podem dar frutos. Mas muitas vezes você regar, né? E o que você está tentando fazer com essas crianças que foram é regar para que elas continuem, né? Nessa pegada, né? E Rose, me diz uma coisa. Então vocês fazem aqui o reforço escolar, oferecem uma cesta básica quando vocês conseguem, né? Então, oferece a cesta básica e uma caixa de leite por criança por mês é a nossa meta, né? Quando a gente consegue, agora no Dia das Crianças a gente conseguiu, porque muitos pediram de presente do Dia das Crianças o leite e o Nescau. Então aí nós fizemos o esforço possível, né? Para dar um pacotinho de achocolatado para cada um. Quem não gosta, né? Que atire a primeira pedra. E criança, então parece que Nescau realmente tem gosto de infância. Mas Rose, aqui, você continua ainda com esse trabalho moral também com as crianças? Sim, dentro de português a gente faz como tema transversal. Tá. Porque não adianta eu formar alguém bom, lendo bem o texto, entendendo bem e bom em fazer conta para controlar o tráfico. Eu preciso que eles tenham valores morais, porque o grande modelo, né, de sucesso material dessas comunidades é quem trabalha no tráfico. Eles têm o relógio, eles têm o celular. O relógio não é tanto hoje em dia, né? Mas é celular, tem a moto, tem o carro, né? Tem a roupa mais tem a roupa, assim, tem tênis, poder, né? Tem poder, conseguem as melhores meninas. É o respeitado. É o respeitado. Então, para mudar esse padrão, a gente tem que trabalhar um valor moral desde o início. Saber que o sucesso aqui vai redundar o quê? Em prisão ou morte até os 30 anos, em 80%, 90% dos casos. Então, trazer essa consciência é muito importante. Por exemplo, para trabalhar o tema liberdade, né, com os adolescentes no ano passado, o que nós fizemos? Pegamos várias gravações lá do pessoal da Cracolândia. Primeiro trabalhamos, né, aquela situação terrível dos escravos torturados, a libertação, todo mundo vibrou junto, né, os escravos foram libertados. Aí fomos analisar a situação da Cracolândia. Eles são livres ou são escravos? Né? Quem os escravizou foi uma supremacia rica, colonial? Não, foram eles mesmos. Aí quando muda, quando internaliza esse raciocínio, essa capacidade de análise, essa criança não vai para a drogadição nem para o tráfico. Sim, sim. Nós não tivemos até hoje, já passaram mais de centenas de crianças por aqui, porque tem um percentual fixo e uma rotatividade, né? Não sabemos de quase nenhum que esteja se dedicando ao tráfico ou que esteja drogado. Temos 1 ou 2 casos de pessoas que não se adaptaram absolutamente ao projeto, eram adolescentes difíceis que nós tentamos e que descambaram.
mas são as exceção. Aqueles que ficaram estão bem caminhados. Que bom! E o que vocês mais precisam hoje para manter o projeto funcionando? O voluntário para o reforço escolar é o básico. Mas para a limpeza, para preparar o lanche, tudo isso precisamos. A gente chega aqui, às vezes, não é a Júlia e Melissa que estão aí atrás, olhando só, essas voluntarinhas que cresceram. A gente tem que pegar pano de chão, limpar banheiro, jogar com mangueira, porque eles usam aqui aluno para festas durante a semana. E nós estamos desesperados sem gêneros alimentícios. Nós precisávamos dar pelo menos uma cesta básica por família, por mês, que era o que nós fazíamos antes. E uma caixa de leite 12 litros, não é nada, por criança, por mês. Né? Nós não estamos conseguindo doações. Então nós não conseguimos atingir essa meta. Esse mês mesmo vamos dar a cesta básica comprada para 3 famílias que estão passando fome. E comprei, recebi um honoráriozinho do processo no meu escritório lá. Falei, esse é o valor exato. Fui lá no mercado, já pagamos o leite, né? Falei, das crianças, chegou para isso, mas esperava receber atrasado, hein? Compramos o leite para as crianças, vai ter uma caixa para cada um. Nós precisávamos, o projeto precisa ter estrutura, consistência, né? Precisávamos doadores permanentes que sustentassem a parte, pelo menos substrato material, que é a cesta básica e o leite. Se fosse possível, né, um mescal por criança por mês. Se não der o leite, a cesta básica já seriam suficientes. No início do ano, né, nós temos campanha de uniforme, material escolar, e também temos usado. Sonho, né? A gente nem tem como meta imediata. Nós precisávamos de uma sede própria. Nós ficamos sem sede várias vezes, a Casa Espírita cortou o projeto, fomos para outra, alugamos salão de festa, para as crianças não pararem, né? Aquele processo educativo. Imagine alguém que tem um ambiente acolhedor, né? Onde se sente feliz, onde brinca, onde é abraçado, onde é atendido, recebe comida, né? Não passa fome, tem uniforme material no início do ano, se fica doente o remédio surge, se não enxerga bem o óculos aparece, que tem esse suporte mínimo e de repente fica sem nada. É muito pior do que se nunca tivesse tido, então não podíamos deixar interromper o projeto. Então ficamos pulando de galho em galho, como eu disse. Aí uma das avózinhas do projeto, uma grande colaboradora, ela me contou que a Associação de Moradores da Bracatinga estava desmontada. Eles mudaram o telhado, tudo, eles não conseguiam usar nem para festas mais. Eu fiz um acordo com eles, né, que eu reformaria o lugar se eles não cedessem aos sábados para as próprias crianças da comunidade. Deveria ser o interesse deles, né? Então, nós reformamos o local da Associação dos Moradores da Bracatinga, o terreno que pertence à prefeitura, e atendemos ali porque é próximo, não temos despesa de transporte, a não ser aqueles que mudaram para longe, que a gente tem que providenciar o Uber para não faltar enquanto eles tiverem interesse, né, em ficar. A gente não deixa que condição material impeça o acesso. E reformamos aqui, pusemos a biblioteca, não é o lugar ideal, né? É pequeno para o nosso número atual de crianças, e chove. Eu já gastei acho que uns 15 mil de calha aqui. Estimula eles virem, mexerem, vasculharem. É obrigatório ter um livro de leitura o tempo inteiro. Tem prêmios, né, para quem preenche as metas de leitura. Temos um passeio agora, mês que vem, para os adolescentes que conseguiram ler pelo menos um livro por mês. Trazer resumo todos os sábados do livro lido, né, e participar da redação. Estamos escrevendo o projeto de um livro com os adolescentes. Estamos no capítulo 5. Nossa! Eu até esqueci a pasta, eu vou mostrar para você. É o projeto Escola Paraíso, em que a gente extrai as memórias, as experiências de cada um, né, na sua realidade. E faz cada grupinho redigir, em dupla, trios, né, a redação, e depois consolidamos todos e vamos montando. O livro vai ter 10 capítulos, nós estamos escrevendo, meninos, o 5º, né? 5º capítulo. Sobre João e a Escola Paraíso. Eles contam a história do João, que sofria bullying, né? Agora estão se organizando para proteger os colegas do bullying, como estão tentando valorizar, né, quem tem a conduta correta e não os valentões da escola, como não precisam bater e brigar para se defender, né? Então os valores morais estão ali, dentro do contexto, né, do trabalho em português. Não, e que projeto lindo, escrever um livro. Chegamos a isso. Gente, o pessoal que mal e mal, né, não queria ler uma linha. Tinha terror, algeriza de pegar um livro. Eles todos tiveram como projeto mês passado, retrasado, era obrigatório. Ler ao menos um dos livros de Júlio Verne, que são, né, maçudinhos, sem figurinha, daquela edição antiga, né, letrinha miudinha, nada de página amarela, a não ser amarelada pelo tempo, o tempo que os meus filhos eram pequenos, faz algumas décadas, mas todos leram. E adoraram Júlio Verne. Então eles estão já procurando, né? Agora os mais velhos descobriram um quarto de despejo, né? Quarto de despejo. Todos eles conseguiram, obras, estão analisando, porque é bem voltado para essa realidade, né? Como alguém sem condições financeiras consegue ascender, ter uma condição melhor estudando, lendo. E falando nisso, em ascender, em sair da onde está para ser melhor, você tem algum caso aqui das tuas crianças que cresceram e realmente já... Alguns
Tem vários, né? Vários? Tem vários. Então conta aí pra gente. Deixa eu dizer um que é sucesso recente, né? Então meu coração tá aqui ainda. Nós tínhamos, às vezes a gente coletava material escolar, uniforme, né, no início do ano, e às vezes sobrava um pouquinho. Não ia deixar parado lá esperando uma necessidade. Começamos a levar na escola, acho que foi na Municipal Pilarzinho, Emiliano, que é a mesma, não sei com qual das coordenações, não me lembro mais. A gente levava o que sobrava, porque eles tinham muita criança carente. E era da mesma comunidade. Sim. Aí um dia me ocorreu pedir à diretora, falei, se tiver algum caso mais sensível, né, alguma criança que tem problemas sérios, econômicos, tudo, promissora, me manda uma cartinha pra mim, me avisa, né? Ela mandou um bilhetinho dizendo que ela tinha 2 irmãos que pareciam, né, promissores, tinham 9 e 10 anos, ainda 8 e 10, mas que eles tinham que fazer assim, um estudava de manhã, outro à tarde, um mais magrinho, um mais gordinho, mas eles só tinham uma camiseta de uniforme. Então um tinha que esperar o outro no mato, perto da escola, para passar a camiseta pro outro vestir para poder entrar, porque sem uniforme não entra. E que a situação deles era bem difícil. Aí eu fui visitar. Eles moravam num casebrinho, na baixada assim, de um morro, perto do riozinho, já a última casa daquela baixada de morro. Fui olhar a casa, eles não tinham mesa, não tinham cadeira para estudar. As camas eram pallets de madeira, né, com colchãozinho, mas havia uma tentativa de manter organizado. E o que eu vi pendurado num prego na parede? Uma redinha dessas de laranja, sabe, dessa amarelinha de plástico, com um livro de Júlio Verne. Porque eles tiravam na biblioteca da escola e queriam ler. Eu falei, olha aí. Sim. Né? Aí fizemos a campanha, juntamos gente, né? Arrumamos o que deu daquela casinha, mas não tinha muito conserto. Providenciamos mesa e cadeira, porque para fazer tarefa eles punham um jornal usado no chão, para secar um canto e fazer no chão, porque não tinha mesa, né? Não tinha onde fazer. E aí conseguimos, né, encaminhar a mãe para um emprego um pouquinho melhor, fixo, em mercado. Daí ela conseguiu alugar uma casinha melhor já em outro lugar. Havia algum problema de saúde sério de um dos meninos que sofria bullying na escola, também providenciamos especialista, tratamento, tudo. Foi ótimo. E agora, os dois estão fazendo vestibular. Olha só! Excelente, estão bem encaminhados, empregados, né, em empresas com chance de carreira, também através de voluntários que vieram aqui, um deles, o outro já por conta própria, e um deles passou na primeira fase da federal. Ah! Que orgulho mesmo! Né? E o que eu acho mais importante, né, esses jovens que ficaram, sem ser a população flutuante, né, são os nossos voluntários. Né? Nós temos vários aqui. Temos até a Julinha e a Melissa, que estão ali atrás, que ajudaram a limpar aqui o lugar para ficar um pouquinho mais organizado antes da gente gravar. Querem dar um oi lá na câmera? Só tímido. Obrigada, meninas. E que cresceram conosco e agora dão aula, né? Fazem alfabetização dos menores, trabalham os valores morais com eles em dinâmicos, que já incorporaram, né? São nossos exemplos aí de conduta. E bate o apuro, né? A correria, eles têm chave do projeto, eles vêm, abrem, providenciam, às vezes pegam o alimento que está aqui, entregam para alguma família necessitada, né? Fazem esse controle todo já assumindo, né? Partilhando a solução das dificuldades. Eles não são o problema, eles são a resposta. E que lindo isso, né? Eu acho. Ver que realmente a maturidade deles, né? E ver que realmente as sementes que foram lançadas lá foram regadas corretamente. Investir a tempo na criança, na adolescente, muda o mundo. E como que a gente faz para ser voluntário aqui? Que tipo de voluntário que você precisa? Todos. Todos. Nós temos mesmo 3 professores, né, voluntários, nem precisa ser professor de formação, mas que tenha boa vontade, muitos auxiliares, que são os nossos jovens, né, que são excelentes para dar todo esse suporte, esse apoio, mas que também tem, né, então, no começo da vida, começa a ter emprego, faculdade ou ensino médio, não tem tanto tempo, tanta disponibilidade, mas fazem tudo o que podem. Eu preciso de voluntários para fazer reforço escolar. No momento, eu estou sem professor de matemática para os adolescentes de 14 e 15 anos. O reforço mesmo é das 3 às 4h30, ou de matemática ou português, né? Porque nós trabalhamos das 2 às 3, a português com formação moral. Mas também precisamos mais voluntários, porque a gente subdivide melhor as turmas. Porque a nossa meta não era fazer turma com aula, era ter um tutor com cada 2 crianças, para ver o que a criança teve na escola na semana, para acompanhar a agendinha, porque em casa não tem quem faça isso. Sim. Né? Para incentivar, para se ela tem um trabalhinho escolar para entregar, lembrar antes, avisar o tutor, ele traz a cartolina, ajuda a montar, como um pai, uma mãe, um irmão mais velho fariam. É esse papel, esse é o nosso modelo. Mas por falta de voluntários, a gente acaba tendo que trabalhar com 15 crianças, às vezes, numa turma de forma global, que não é a meta. A meta é eles criarem um vínculo com um tutor que seja, né, de conduta adequada, bem respaldado aqui, bem acompanhado, mas que forneça essa afetividade, esse link, esse vínculo, esse suporte, que seja um modelo para a criança também.
Às vezes estudantes fazem muito bem esse papel. No momento nós estamos com alguns voluntários do Colégio Everest para o reforço de matemática. Eles nos salvaram a pele, né? Mas eles não podem ficar permanentemente. Então eu precisava de gente que tivesse esse vínculo com a criança. E quando ela começa a se apegar, a pessoa vai embora. Sim. Né? Isso é pior, é doloroso. E saber que nunca mais vão ver, provavelmente, porque as realidades socioeconômicas são muito diferentes. E precisamos disso, voluntários e doação permanente para a cesta básica de leite. E se alguém souber, né, de um lugar aqui perto, fim da Bracatinga, né, aqui nós estamos na rua José Ribeiro de Cristo 711. Presenciais aqui nós estamos das 2 às 5 nos sábados. O resto a gente faz atendimento conforme a emergência, né, mas a atividade presencial é só essa, porque todos nós trabalhamos. Então o voluntário que puder, basta chegar aqui. Vocês põem depois para mim o enderecinho. No sábado, um pouquinho antes das 2, para a gente poder conversar, porque tem tanto serviço e tão pouco voluntário que 2 em ponto eu tenho que entrar numa das salas, né, e dar aula, fazer atividade, dar atenção para as crianças. Mas da 1 até as 2 estou à disposição, depois às 4h30 também. Para ajudar a preparar o lanche, a gente tem 60 sanduíches, pelo menos 8 litros de achocolatado para preparar todo sábado, servir. Também não tem quem doa, é tudo comprado, né? Você passa no mercado, se vira e traz. Então, ó, se você quer ser um voluntário, de pôr a mão na massa, né, a gente vai deixar aí todas as informações para vocês entrarem em contato, para vocês virem até aqui e ajudar. E às vezes assim, né, Rose, as pessoas se colocam muito, ai, mas eu não sei ensinar matemática, ou eu não sei ensinar português. Gente, mas só o fato de você estar aqui com as crianças, ajudar a ler, a interpretar a tarefa de casa, ler né? o texto para as crianças, porque no pós-Covid principalmente, nós temos crianças na 7ª série que não conseguem ler o texto do exercício, que mal sabia escrever o próprio nome, né? Então, lê a questão, você não entendeu, querido? Olha bem aqui, o que isso quer dizer, né? Você ganhou 1 dúzia de maçãs. Quanto é 1 dúzia de maçãs, né? São 12. Aí você deu 4 para o teu amigo, né? Você aumentou a maçã, você diminuiu a maçã. Explicar o raciocínio lógico, né, que está por trás é o suficiente. Sentar na mesinha, a gente trabalha com mesinhas individuais, com máximo de 4 crianças, tem alguém ali disposto a ouvir. E com isso, o que acontece? Aquela pessoa escuta também o que está acontecendo. Se tiver algum caso de abuso, Sim. de violência, você fica sabendo e toma as providências, né? Então, ó, se você quer ser voluntário, não tem desculpa. Pode vir aqui ajudar a limpar, organizar, fazer os sanduíches, Isso, né? Fazer o Nescau. Você pode também ajudar trazendo aí um litrinho de leite. Mas você pode também ajudar as crianças ali a fazer as tarefas que são as tarefas da semana. É fácil, não é complicado. E claro, se você também, puxa, eu não tenho tempo, meu sábado é super complicado. Se você gostou do projeto, quer ajudar o projeto de alguma forma, você pode doar 1 quilo de alimento, você pode ser um doador de uma cesta básica por mês, né? Isso. E você pode ser um doador de a caixinha de leite aí, né, com 12. Quem não puder fazer, caixinhas. né? Se fizer do Pix do projeto, uma caixa de leite custa R$60. A gente vai deixar disponível o Pix, né, do projeto, para que as pessoas possam fazer essa colaboração. Porque estamos sem nada de cesta. A caixinha tá quanto? R$60 em média uma caixa de leite, 120, 150 uma cesta básica. E dezembro agrava. Gente, as crianças realmente passam fome quando entram em férias, porque daí não comem na escola. Então dezembro, janeiro é o mês mais longo do ano para essas crianças. Por quê? Elas não têm a merenda escolar e a comida acaba em casa. Mesmo algumas doações que o pessoal se motiva por causa do Natal, 10 de janeiro já acabaram, né? Aí é um mês que não acaba e elas sem comida. Então nós temos que fazer uma cesta básica reforçada para dezembro e janeiro. Eu queria ver se a gente dava antes do Natal. Não precisa perfumaria, não precisa latinha de nada, não precisa panetone, gente. Não precisa. Comida mesmo, né? Arroz, feijão, óleo, açúcar, né? Se for possível um pouquinho de sabão, porque tem família que não pode lavar roupa porque não tem sabão, né? E não tem como comprar. Mesmo os melhores direcionados, que ganham um salário mínimo, acabam com 1.000 e pouco líquido. Aí qualquer barraquinho aqui na vila está R$700 o aluguel. Aí tem mais a água e a luz. O que sobra para comer? Não sobra. Não tem. Então a gente tem que providenciar de algum jeito. Né? Pelo menos uma cesta básica mais reforçada para essas famílias aguentarem o período de férias. Sim. Então, ó, gente, fica aí, né? Vocês têm como ajudar. A súplica. Né? E Rose, como que você se sente ao ver essas sementinhas que dão frutos? Como que você se sente ao ver uma criança passando de ano, né? Nossa, eu acho que é mais do que se fossem os meus filhos. Por quê? Porque eu passei muita miséria quando era criança, mas meus filhos estudaram nas melhores escolas, né? Porque eu fiz o impossível para que eles tivessem uma chance, pudessem realizar seus sonhos profissionais, né? Então, eles estão se encaminhando. Mas as nossas crianças, elas estão numa situação em que falta suporte familiar.
O apoio social é para elas arrumarem um bom emprego o mais cedo possível, trazerem comida para dentro de casa. Não tem para que elas estudem e invistam a longo prazo. O resultado, por causa da situação de miséria, é imediato. Então você tem que suprir o imediato para que elas possam investir a longo prazo. Né? E criar o hábito da leitura, formar massa crítica, né? Capacidade de dizer não, assertividade, firmeza, garra, que é o que falta, né? Garra para enfrentar a dificuldade e não desistir ante o obstáculo. E quando eu vejo algumas dessas crianças, né, terminando o ensino médio, se preparando para o vestibular, conseguindo um emprego, se encaminhando, aqui pegando um menorzinho, dizendo, não tem paciência, você vai aprender, eu aprendi. Nossa, meu coração, gente, enche. Eu fico realizada, digo, já servi para alguma coisa, prestei para algo. Né? E os voluntários que chegam, eles se agregam nesse ambiente de alegria, né? Porque realmente estar aqui no sábado com as crianças é uma festa. É uma festa. Você joga bola junto, leva bolada na cabeça, vem um lá, fulano me bateu, eu digo, vamos resolver, vamos lá, conversa, olho no olho, né? A violência resolve? Não. Qual é o que inteligente faz? Conversa, e assim vai. Aqui te traz vida, né? Claro, para qualquer um que venha. Tem a sensibilidade pela miséria, mas você, eu, temos instrumentos para atender. Juntos, né? A gente faz a diferença. Sozinho ninguém faz nada. E você falou de garra, mas aqui eu vou dar um testemunho porque conheço a Rose já tem um tempo. E assim, se tem uma pessoa que tem garra, é essa mulher. Então assim, ela pode realmente passar isso para as crianças, porque ela falou muito do projeto, ela falou muito das dificuldades das crianças aqui, de seguir com o projeto, mas a vida pessoal dela é cheia de desafios, principalmente na questão de saúde, não só dela, mas da família também. Então, em vários momentos que eu entrei em contato com a Rose, ela estava muito mal, ou alguém internado, ou isso ou aquilo, e nunca deixou a peteca cair, nunca parou de funcionar o projeto um dia. Ela, inclusive, mesmo quando ela fica impossibilitada de estar aqui por realmente não conseguir sair da cama ou do hospital, ela mantém o projeto, mesmo à distância, falando com todo mundo. Então, ela passa essa garra para os seus voluntários. Eu e a Adriele somos uma espécie de voluntários através dessa imagem. São família, Educação Fraterna. Ajudou bastante ali, né? E esse projeto, Educação Fraterna, o nome fala fraterno, é porque realmente a gente vai entrando na garra da Rose, a gente vai entrando nessa moral dela, e a gente tem muito que aprender com essa mulher. Que é isso? E realmente, se você quer fazer a diferença no mundo, vem pro projeto Educação Fraterna, você vai sair daqui transformado, com certeza, e principalmente, você vai transformar alguém, você vai transformar o dia daquela criança, você vai transformar talvez a vida daquela criança. Então, é um projeto que vale muito a pena você apoiar de qualquer forma, né? Ou com o seu tempo, que eu acho que é a melhor caridade que a gente pode fazer, ou com o seu dinheiro. Puxa, eu não tenho tempo, mas eu tenho dinheiro. Então, vem, ajuda o projeto, para o projeto seguir. Porque realmente eles precisam de muita ajuda. A gente já conhece o projeto há um bom tempo, acho que tem uns 4 ou 5 anos só que a gente está colaboram mais, né? Antes do Covid. Então, só para vocês terem uma noção. Os grandes heróis desses projetos são as crianças, que passam fome em casa, estão num ambiente de violência, estão num ambiente em que o vitorioso é o traficante, e vem estudar no sábado à tarde, em vez de ir pro campinho jogar bola, porque decidiram que querem ter um futuro melhor. Vejam se elas merecem o seu apoio, né? São os nossos heróis. Sim, me emocionei agora. Então, aqui é o Pode Paz Global, e aí eu tenho que te perguntar, Rose, o que é a paz para você? A paz é chegar em casa, saber que você tem uma refeição, um teto, uma cama que não tem pulga, não tem piolho, limpinha, quentinha. Tem água na sua torneira, tem gás no seu fogão. Mas que você deixou esses recursos em tudo que você pôde para outras famílias que não tinham. A paz é você abraçar seu neto, seu filho no domingo e saber que, como ele, algumas crianças, são poucas, mas algumas crianças que chegaram até você, que estão no seu bairro, que estão no seu prédio, que são os filhos do seu faxineiro, do seu porteiro, de alguém que você conhece, elas também estão com esses recursos em casa porque você se movimentou, porque você mexeu os seus braços. Paz é saber que Deus não age sozinho no mundo, Ele age através dos nossos braços e com todos os nossos defeitos, nossas limitações, unidos nós podemos fazer a diferença e construir um mundo melhor. Paz é saber que você encosta a cabeça no travesseiro e naquele dia você fez tudo que podia para que tivesse uma criança a menos chorando de fome antes de dormir. E assim a gente vai para o Minuto de Paz Global. E eu convido vocês, convido a Rose, para que a gente possa, nessa
a atmosfera que se criou aqui de amor, de união, de fraternidade, de educação, porque educação fraterna é o caminho. Vamos fechar os nossos olhos, respirar algumas vezes profundamente, fazendo a nossa conexão do coração com a mente, elevando os nossos pensamentos ao Criador e enviando a nossa paz, a paz que existe em cada um de nós. E no dia de hoje, essa paz nós vamos enviar a essas crianças que a Rose comentou hoje aqui. Não importa de onde, não só do Brasil, mas de todo o nosso planeta. Que essas crianças que passam fome, seja ela a fome do alimento, seja ela a fome do carinho, seja ela a fome do conhecimento. Vamos enviar essa paz a todas as crianças do nosso planeta. E agora podemos ir abrindo os olhos e sentindo que essa paz que doamos, ela retorna para dentro de nós, ainda maior, ainda mais fortalecida, e que possa realmente ter chegado aos corações dessas crianças famintas, e que assim a paz vá se espalhando, de acordo com o que a Rose falou, a gente possa espalhar a paz ao nosso redor, né? E viver ela com alegria, em paz. Isso. E muito obrigada, agradecemos muito pela tua participação. Muito bom estar aqui, né, nesse projeto que a gente sabe que Vocês ajudaram tanto, sim. Quanta criança que só teve alimento porque eles trabalharam. obrigada mesmo. Isso realmente traz paz. Então venha alimentar a sua alma e ajude a alimentar outras alminhas também. Venha conhecer nosso projeto. Chegou a dar 30 minutos? Deu quase uma hora. Tá brincando? Nossa, eu sei que você vai longe. A gente se empolga. Eu tirei uma foto pra gente poder postar no nosso Instagram do Educação Fraterna, tá? Ai, que legal. Então funciona assim no Instagram? Tá. Qual que é o Instagram? É Educação Fraterna. Educação daí- Fraterna. Aham. Então ela faz TV espírita. Você acha que ela não vai mandar bem? Com certeza. Vamos ter que cuidar para não passar os 40 minutos. Não vai dar de jeito nenhum, mas não tem mal que der.